Bom, pessoal, agora chegou a hora das estrelas da noite. Enquanto a gente faz algumas pequenas modificações técnicas aqui, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Cada equipe vai ter 4 minutos para fazer a apresentação e esses 4 minutos vão ser seguidos por 6 minutos de perguntas da banca de jurados. A gente vai fazer as apresentações em ordem alfabética e vamos começar com a equipe Atrium. Eu queria chamar já para vir aqui ao palco. E vai fazer a apresentação. Bom. Olavo. Obrigado. Vai começar quando? Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui podendo apresentar para vocês a solução que é o Atrium. Meu nome é Olavo e eu sou o CEO do Atrium, que é o seu stream de informações sobre o judiciário brasileiro. E, para começar, eu gostaria também de apresentar para vocês a Mariana. A Mariana é advogada de um pequeno escritório. Ela está com algumas dificuldades, que estão travando o bom desempenho dela nas suas atividades. Como, por exemplo, saber quanto tempo uma causa poderia ficar parada no escritório e por quanto tempo ela teria que defendê-la. E isso impacta diretamente na precificação da causa. Quanto que ela pode cobrar do cliente para defender o cliente durante a tramitação do processo. E, para conseguir responder isso, ela demora de 2 a 5 horas compilando informações que subsidiam a decisão dela. Mas a questão é que esse não é só o problema da Mariana. Esse é um problema de mais de 1 milhão de advogados no país que estão sofrendo com esse problema. E eles estão concentrados prioritariamente em escritório de advocacia. Em 2014, eram 20 mil escritórios de advocacia no país. E a previsão é que esse número chegue até 102 mil agora, em 2018. E juntos, esses escritórios de advocacia vão movimentar cerca de 50 bilhões de reais anualmente. E eles só passam por todos esses problemas porque o nosso judiciário é pouco eficiente. São muitos processos, os juízes não conseguem dar conta e o tempo de tramitação desse processo é muito alto. Só na primeira instância, esse processo pode durar 5 anos. Se a gente contar com a segunda e com a terceira instância, esse tempo pode chegar até 10 anos. E a nossa proposta de valor é que a gente quer que os escritórios consigam essas informações e que a Mariana e outros advogados do país consigam isso ao custo menor e gastando menos tempo do escritório. E a gente vai fazer isso utilizando inteligência artificial e Big Data. Big Data para reunir, compilar os dados, armazená-los, e inteligência artificial para ensinar a máquina a analisar esses dados e entregar relatórios, informações para o advogado poder decidir. Com isso, a gente consegue reduzir o tempo que ele gasta para conseguir as informações em 75%. E os custos mensais que ele investe nessa rotina em 90%. Na nossa plataforma web responsiva, você pode ver, por exemplo, os estoques de processos por juiz, ou o tempo de julgamento médio daqueles processos. Ou ainda, os processos que foram distribuídos para ele. E a jurisprudência que ele utiliza nas decisões, ou os autores e teses de direito com os quais eles têm mais aderência. Além disso, essas análises podem ser expandidas ainda por tribunal ou por matéria processual. A gente vai vender software como serviço, cobrando um pacote mensal do escritório de acordo com o tamanho dele. Por isso, considerando um ticket médio bruto de R$ 105, a gente tem um mercado potencial aí de cerca de 640 milhões de reais em 5 anos. Comparado, por exemplo, ao Paralegal ou a inteligência jurídica, o Atrium consegue entregar os relatórios em um tempo menor, está sempre com uma aplicação web responsiva disponível de qualquer lugar, e o custo dele também é o menor custo dentre as outras opções. Para conseguir colocar esse produto no mercado, a gente precisa de R$ 250 mil. E aí vão ser divididos entre desenvolvimento, marketing, atendimento ao cliente ou design. Caso a gente seja escolhido como ganhador da Hack Brasil, a gente vai priorizar desenvolvimento e infraestrutura. Baseado nessas projeções, a gente poderia atingir um break-even no 16º mês e um payback no 23º, acumulando aí uma TIR de 400% em 3 anos. Essa é a nossa equipe. Eu sou o Olavo, CEO, estudo gestão de políticas públicas na UNB, estou formando esse semestre, se Deus quiser. E já tive experiências aí, algumas ONGs que trabalham com acompanhamento do Executivo e do Legislativo e também numa consultoria estratégica de processo.
O Marcos, que é o nosso CTO, ele estuda ciência da computação na UNB e já tem experiência aí com programação e análise de dados. E o Luiz Felipe, que é o nosso CCO, ele estuda arquitetura e urbanismo no UniCeub e já tem aí 5 anos de experiência em design gráfico como freelancer. Muito obrigado. Olavo, parabéns. Queria saber o seguinte, vocês já fizeram algum teste de venda? Assim, já chegaram a fazer algum teste de piloto, ou ver quanto tempo demora uma venda num escritório, quanto eles estão dispostos a pagar de fato ou não? A gente fez testes do MVP junto com os escritórios. A plataforma vem sendo construída junto com vários deles. A gente monta, basicamente, a demonstração dos dados e apresenta para ele o resultado disso. A gente não chegou a testar o valor da precificação com esses valores aqui. A gente testou qual seria o melhor modelo de negócio adaptável para eles. Então, seria um modelo, basicamente, de pacotes, onde eles poderiam ter vários advogados utilizando a plataforma, mas realmente de testar os valores a gente não testou ainda. Tem um microfone. É algo que você acha que é self-service, assim, o escritório consegue usar sozinho ou vocês vão ter que treinar? Pergunta mais sobre o ciclo de vendas. Acha que esse é um negócio demorado ou não? Legal essa pergunta. A gente fez teste de duas maneiras. A gente fez um teste às cegas e um teste orientado. Isso com os advogados. O teste às cegas funciona como? A gente pega, manda para eles a plataforma, fala, tipo, acessa aí, o que você está vendo na tela. E ele dá os feedbacks para a gente de como é que ele está entendendo aqueles dados. E depois disso a gente faz um teste orientado. Então mostra assim, olha, esses dados representam isso, aquilo e tudo mais. Representam a jurisprudência, o tempo médio. No geral, a recepção deles foi muito boa logo de cara no teste às cegas. A gente não precisou, na verdade, trabalhar muito com eles, orientando como é que eles andariam pela plataforma. O teste durava aí 15 minutos, os 5 primeiros minutos eles estavam no teste às cegas, e, no geral, eles falavam tudo que a plataforma estava mostrando. Então, a gente dava situações pontuais, eles também davam os feedbacks de como é que a gente apresentava isso para eles. Mas a plataforma tem sido bem recebida por todos os escritórios que a gente testou. Oi. Alô. Oi, Olavo. Primeiro, parabéns aí pelo projeto, muito legal. E eu queria entender qual a tua ideia para explorar o AI nesse projeto. Eu pergunto pelo que é o seguinte, eu já vi algumas iniciativas semelhantes a essas, com a ideia de tentar fazer uma estimação, uma previsão de qual seria o arbítrio do juiz, dados os atributos do processo. E eu já vi isso, inclusive, aplicado a empresas de contencioso de massa, que assim são empresas que lidam com milhares de processos ao mesmo tempo. Então, eu não sei como está isso e como é que vocês pretendem encaixar AI nesse projeto de vocês. Legal, bacana essa pergunta. A gente encaixa, basicamente, 2 etapas. A primeira etapa é ensinar a máquina a fazer o que a gente faz, que é de ler o processo e conseguir tirar dali alguma conclusão. O juiz, quando ele vai decidir, não é tipo simplesmente, eu decido isso. Então, ele tem 30 formas diferentes de escrever que ele está decidindo a favor ou contra aquela parte. A primeira parte é usar machine learning para que a máquina possa fazer essa análise. E aí, a médio e longo prazo, a gente pode implementar ferramentas de predição. Então, é basicamente pegar os processos que ele já julgou, pegar os novos processos que estão chegando e fazer essa comparação a partir do teor de cada um. E a médio e longo prazo conseguir dar esse retorno para o escritório com um nível, obviamente, de confiança. Legal o projeto. Eu queria só pegar nesse ponto. O quanto vocês já avançaram já na tecnologia, no desenvolvimento dos algoritmos, e, do outro lado, na captura das informações, quanto vocês já capturaram informações dos tribunais e qual tem sido o nível de dificuldade para extrair essas informações? Porque a gente sabe que os tribunais diferentes têm níveis diferentes de acesso. Legal essa pergunta também. A gente tem trabalhado... na verdade, o projeto nasce basicamente com a Hack Brasil. Em setembro do ano passado foi quando a gente estava ideando o projeto e combinou de a gente escrever na Hack. E durante a Hack a gente vem em desenvolvimento do primeiro MVP. Como é que a gente fez? Ali por volta de... Eu acho que tem o slide. Tem um slide. Cadê?
Tinha um slide depois, mas enfim. Ali, por volta de outubro e novembro, a gente fez uma imersão em vários sites de tribunais para entender como é que eles disponibilizavam esses dados. Então, basicamente, a gente entrava na pesquisa processual, ali via, fazia a consulta manual, entendia como é que eles estavam disponibilizando. Então, despacho, o dia, o horário, quem foi juiz e tudo mais, de onde veio o gabinete. E a gente entendeu alguns desses tribunais e a gente começou a fazer pelo STJ. O que isso? O que a gente fez, na verdade? A gente entrou na imersão ali, no STF, STJ, TST, TJDFT, TJSP. É o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, que é basicamente o TJ de lá, e o TJ de Minas Gerais. Entrou, entendeu como eles estavam disponibilizando esses dados, daí a gente começou a fazer testes manuais. Era pegar, fazer como os escritórios fazem. Então, era ali, baixar 10 processos na planilha e fazer essas análises. A gente começou a automatizar esse processo. O Mark desenvolveu alguns web crawlings, web scrapings para poder fazer isso no STJ. Então, a gente começar a testar também com pequenas quantidades, algumas dezenas de processos, ele baixar ali. Então, agora que a gente já está... Opa, tá acabando? Posso terminar? Bom, pessoal, se dando sequência, eu queria chamar agora o pessoal da Cromai. A apresentação. Boa noite, meu nome é Guilherme, eu sou o CEO da Cromai e é um prazer apresentar a Cromai hoje para vocês. Segundo a ONU, vai faltar alimentos em 2050 e o Brasil, como um dos maiores exportadores de alimento do mundo, tem um papel vital para evitar que isso aconteça. Porém, apesar do uso das tecnologias atuais, cada hectare produz apenas metade do que poderia produzir. E isso ocorre por causa da falta de informação de qualidade em campo para os produtores sobre pragas, doenças, deficiências nutricionais e maturação de frutos. E foi pensando nas dificuldades do produtor rural que surgiu a Cromai, para atacar esse problema da produtividade agrícola com diagnósticos precisos por meio da inteligência artificial. A primeira etapa da nossa solução é o uso de imagens, que podem ser tanto da Cromai quanto obtidas dos terceiros, e geralmente são de 3 tipos. Podem ser imagens aéreas, feitas por drones e satélites, podem ser imagens feitas pelo nosso aplicativo de celular ou pelo nosso sensor, que vai embarcado no trator que os produtores já utilizam. A segunda etapa é a realização do diagnóstico da Cromai usando o nosso algoritmo de inteligência artificial. E a terceira etapa é a entrega de um relatório com todos os problemas identificados e georreferenciados para que os agrônomos possam dar o tratamento adequado de acordo com cada problema. E como que a gente entrega valor para os produtores? A gente entrega valor com diagnósticos automatizados que analisam em tempo real cor, textura e forma das plantas, com uma precisão de metro quadrado, em vez da precisão que a agricultura de precisão de hoje utiliza como uma unidade básica, que é de 10 mil metros quadrados. E a gente utiliza algoritmos sofisticados de visão computacional para atingir esses objetivos, né? Hoje, os produtores rurais eles obtêm informação do campo predominantemente de 2 maneiras. A grande parte dos produtores utiliza um diagnóstico humano visual e uma pequena parte começou a utilizar recentemente drones para tirar fotos aéreas e gerar informação a partir dessas fotos. Mas, com o diagnóstico da Cromai, é possível obter informações de qualidade em tempo real e com abrangência territorial exaustiva, ou seja, não é amostral, como é o caso dos diagnósticos tradicionais. Para colocar nossa solução em campo, a gente adota um modelo B2B2C, ou seja, a gente vende e faz parcerias com empresas que já atuam na área agrícola para aproveitar a estrutura comercial delas e aí entregar, por fim, a tecnologia para os produtores. Hoje a gente trabalha com algumas culturas predominantemente. A gente trabalha com cana-de-açúcar em parceria com a Raizen, a gente trabalha com soja e milho em parceria com a Stoller, e a gente trabalha com citros em parceria com a Fundecitrus.
A Cromai nasceu em fevereiro de 2017 e já nos primeiros meses a gente depositou nosso pedido de patente, conseguiu investimento anjo e em agosto a gente se inscreveu para a Hack Brasil. Em dezembro, por causa dos projetos que a gente fechou junto com a Raizen, com a Stoller e com a Funde Citrus, a gente atingiu o nosso break-even. E no primeiro trimestre desse ano, a gente faturou R$350 mil por causa do sucesso desses projetos. A nossa projeção para 2018 é faturar R$2 milhões e a nossa projeção para 5 anos é atingir 25% do mercado Brasil e estar faturando anualmente R$310 milhões. Hoje a gente não necessita de investimento para atingir esse plano traçado que eu acabei de comentar, mas para dobrar a velocidade de execução desse plano, a gente usaria um investimento de R$4 milhões ao longo de 2 anos. Investiria predominantemente em P&D. Caso a gente ganhe o prêmio do Hack Brasil, a gente investiria isso em uma pesquisa em conjunto com a USP para aumentar o banco de imagens de pragas que a gente utiliza hoje e investiria em equipamentos com alto poder computacional. Bom, para alcançar esse sonho, a gente tem o time de 4 fundadores e mais 5 engenheiros e programadores que a gente contratou por causa do sucesso desses projetos. E é isso. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar Marcos e o Diogo para se juntarem ao palco e responder as perguntas. Guilherme, antes de mais nada, parabéns, projeto muito inspirador. Queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre a visão de vocês para a obtenção de dados de diversas fontes. A gente sabe que no campo a conectividade nem sempre é como na cidade, então se vocês pudessem falar um pouquinho da visão disso para vocês nos próximos anos. Legal. Obrigado pela pergunta, é muito importante esclarecer. Desde o começo, a gente priorizou a flexibilidade de atuação. Então, com clientes que já têm imagens aéreas de drone, VANTs, a gente trabalha só realizando diagnóstico, porque a base tecnológica e o algoritmo é o mesmo, que pode ser usado também no nosso celular, utilizado no caso de algumas plantações que não utilizam drones, né, são fotos, são trabalhadores rurais que passam pela plantação utilizando o celular para tirar imagens das plantas para ter um diagnóstico, e aí o diagnóstico não depende de internet, o processamento é feito no próprio celular. E tem plantações com uma extensão muito maior, então aí já vão mais para de 5 a 10 mil hectares, que utilizam máquinas grandes, e aí o diagnóstico fica mais automatizado, em tempo real, e mais viável, utilizando nosso sensor já embarcado nessas máquinas que eles usam. Você acha que o seu diferencial é mais em hardware ou software? Essa é a primeira pergunta. E aí a segunda pergunta, se você acha que tem outras tecnologias que podem substituir facilmente o que vocês estão montando. Certo. Bom, obrigado pelas perguntas. Em relação à primeira pergunta, com certeza o nosso diferencial é software. O hardware é apenas um veículo para a aplicação do software em campo. Então, o nosso hardware acaba sendo bem simples e barato, inclusive, para que a gente possa ter a utilização do nosso software por mais produtores possível, né? E a segunda pergunta é se tem alguma tecnologia que possa substituir a gente. Bom, hoje no mercado agro tem algumas empresas que trabalham com inteligência artificial e algumas empresas que trabalham com visão computacional, mas nenhuma delas atua com os mesmos objetivos que a gente, então elas não desenvolveram tecnologias parecidas com a gente. Claro que sempre pode surgir algum competidor, mas no momento a gente está no mercado um pouco solitário. Sobre competição, você falou que tem essas divisão, elas são bem estabelecidas? E você entende que elas estão acomodadas, elas não vão Não se são mover? startups, mas os objetivos delas são diferentes. São, por exemplo, máquinas para analisar e fazer seleção de mudas em locais distantes da plantação. Então, a tecnologia acaba sendo um pouco diferente, né? Um ambiente controlado. Você vai meio que fazer uma disruptura dela, então. Isso. Guilherme, uma pergunta. Parabéns pela apresentação. A pergunta é, você comentou dos clientes, você comentou da culturas. O que vocês estão predominantemente focados? Em ampliar as culturas ou efetivamente buscar os clientes e aí procurar adaptar a solução de vocês para as culturas que esses clientes são relevantes para eles? E a segunda pergunta é a seguinte, o quanto custa para você a mais ter uma nova cultura dentro da solução? Obrigado pelas perguntas. Bom, em relação à primeira pergunta, o nosso foco inicial, e a gente sempre, desde o começo, achou importante começar com foco, foi nessas maiores culturas e que têm mais dificuldade de obter informação. Então, soja, milho, cana e os citros acabou se juntando a eles também por uma
visão estratégica nossa. Então, a gente pretende continuar, né, com essas culturas no início, solidificar a nossa tecnologia, expandir com clientes nessas culturas, e aí, quando a gente tiver uma tecnologia mais robusta, mais testada, já com uma presença maior em campo dentro dessas culturas, aí sim expandir para outras, visto que não é caro expandir para outras culturas, né? A base da tecnologia é a mesma, a forma de aplicação é a mesma também, é só um foco mesmo na parte comercial, estratégica. Obrigado. Queria chamar agora o pessoal do Licentia. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Sou Leonardo Santiago. Estou aqui para compartilhar uma solução que pode transformar o licenciamento ambiental no Brasil. Bom, qualquer um de vocês que for investir em um empreendimento de grande porte que gera impacto ambiental no Brasil, de um posto de gasolina a uma hidrelétrica, você vai precisar pedir uma licença ambiental para funcionar. Um empreendimento de grande porte, por exemplo, pode demorar até 6 anos para obter uma licença, gastar mais de 3 milhões de reais com isso, gerar estudos aí com 5.000 páginas, que muitas vezes são até descartáveis. Agora, imagina todas as empresas que precisam de passar por isso com recorrência no Brasil. É claro que isso é uma barreira forte para o investimento, isso reduz a competitividade do Brasil, e, no fim, talvez isso pode não garantir o desenvolvimento sustentável, né, que é o objetivo de um estudo de impacto ambiental. Bom, então, por isso que nossa proposta de valor é fazer um licenciamento ambiental que vai direto ao ponto, com muito mais eficiência, muito mais transparência e qualidade. E como é que isso funciona, né? Isso aqui é um estudo de impacto ambiental só, para um projeto. É muita informação, riquíssima, né, muitas vezes, e que é usada em um processo uma vez e muitas vezes perdida, esquecida, está lá presa nessa pilha de documento. Então, o que o Licentia faz com o Watson, através de um algoritmo de inteligência artificial treinado por nós, é transformar essa pilha de papel offline em um banco de dados estruturado, geográfico e online, que nossos usuários vão poder ter um acesso muito rápido, muito facilitado à informação, que já vai estar pronta, né? E também na plataforma fazer a gestão dessas licenças e, no fim, disponibilizar isso tudo que foi produzido online para análise dos órgãos ambientais. Aqui a gente mostra em 10 segundos o que se normalmente gasta 2 meses consultando um órgão ambiental pelas vias tradicionais, né? Então, o Licentia dá um poder fenomenal de velocidade, de acesso à informação, que hoje não se tem por aí. Nosso modelo de negócio é um software como serviço, em que o primeiro serviço é o acesso ao banco de dados estruturado, que para um empreendimento de grande porte, por exemplo, seria uma mensalidade de R$5.000, e o segundo serviço seria a gestão e disponibilização desses estudos, que seria uma mensalidade de R$2.500. Bom, o mercado é gigantesco no Brasil, são 76 mil processos só no ano passado, o que a gente estima que se gastou 6,4 bilhões de reais com isso. 8% desses processos são de alta complexidade, que é nosso foco, e nossa meta é pegar 5% desses processos, o que gera um mercado potencial aí de 152 milhões de reais. No ano passado, foi de puro investimento no desenvolvimento da plataforma, que a gente aplicou R$250 mil. Também recebemos $120 mil em apoio da IBM, como crédito de uso dos serviços deles. E daqui para frente, com uma versão beta já pronta para venda, no fim do terceiro ano, atingi aí um faturamento de 3,5 milhões, um resultado de 1,7 milhões, chegar no break-even no 16º mês e no 24º mês já ter o payback. A equipe é composta pelo Igor, que é nosso desenvolvedor, Marina, que cuida do treinamento do algoritmo de inteligência artificial, o Henrique, que cuida da estratégia do negócio, e eu, que sou o Product Owner, digamos assim. Ser vitoriosos aqui hoje, né? A gente pretende aplicar todo esse dinheiro, transformando essa versão beta que a gente tem hoje na versão 1.0, 100% operacional, com todas as funcionalidades que a gente já desenhou, mas também tem aquele 1%, né, que vamos usar aqui na comemoração hoje.
Bom, eu chamo a equipe aqui para responder, me ajudar a responder as perguntas, mas o Licentia realmente é a aplicação da tecnologia que pode transformar isso, que é uma barreira forte aí para o desenvolvimento do Brasil. Obrigado, pessoal. Parabéns para vocês também, muito legal. A primeira pergunta é sobre qual que é a estratégia de vocês de venda, assim? Como é que vocês querem escalar esse negócio ao longo do tempo? Você quer? Não, a gente já... É uma venda muito difícil porque é B2B, né? Então, a gente precisa ter um processo de aproximação desses clientes, né? Mais cuidadoso, não é um self-service, como você tinha perguntado. Então, a gente precisa, usando, eu não comentei, mas o Licentia é um spin-off da Way Carbon, que é uma empresa que já tem uma história e tem os mesmos tipos de clientes que a gente pretende atacar. Então, é muito fácil para a gente já chegar nessa rede, já com uma solução que a gente tem certeza que resolve uma dor muito frequente e recorrente deles, né? Então, é uma venda de alto nível, B2B, né? Leonardo, eu tenho mais uma pergunta. De novo, parabéns. Hoje só tem projeto legal. Obrigado. Né? Eu vejo duas possibilidades legais de exploração disso. Uma vertical, de você se super especializar em impacto ambiental e ser a grande plataforma para isso, ou de você pensar que isso não serve só para impacto ambiental. Você poderia ter um monte de outras aplicações diferentes, usando o mesmo stack tecnológico, a mesma arquitetura e o mesmo jeito de pensar a solução. Qual dos dois vocês acham mais legal e por quê? Bom, obrigado pela pergunta. É bem legal mesmo, porque a gente tem muita possibilidade. O licenciamento no Brasil é o desafio principal que a gente quer resolver. Não falta mercado para isso e tem muito trabalho para ser feito, inclusive outras funcionalidades que a gente já pensou, mas que a gente ainda não fez. Mas outras aplicações, por exemplo, no campo da ciência, né? Artigos científicos são produzidos por aí e que, muitas vezes, esse conhecimento fica lá preso naquele artigo. E a gente, com essa mesma tecnologia, poderia, por exemplo, fazer um banco de dados que extraísse informação dali, espacializasse isso sobre onde, porque toda informação fala sobre algum lugar, então, sobre onde que aquilo ali está tratando, né? Então, existem outras aplicações que nos animam e que têm potencial de internacionalização, né? Por exemplo, o licenciamento é algo muito específico do Brasil, que é um processo particular do Brasil, né? Então, essas possibilidades existem, mas estamos focados agora no desenvolvimento aplicado a licenciamento e avaliação de impactos. A ideia é extrair semântica e indexar. Isso. O algoritmo entende o que o texto está falando sobre vários temas, né? Então, é computação cognitiva, né? Natural Language, que consegue estruturar isso para nós. Claro que a gente diz para ele o que a gente quer extrair, não é automático, assim. Você comentou que são 76 mil processos, né? Quantas empresas estão por detrás desse processo? Porque você, no final, vai vender para a empresa num processo de as a service, né? Você não está vendendo por processo, né? Então, quantas empresas estão por detrás e quantas têm, efetivamente, volume para justificar uma solução como essa? Eu não tenho esse número na ponta da língua, não. 76 mil processos são de menos empresas, né? Vamos pegar uma Vale, por exemplo. A Vale, em um projeto de mineração, são, vamos lá, botar 100 processos por trás, né? E são esses que a gente quer focar. Então, 8% são 6 mil processos aí por ano. Isso num ano de crise. Então, tem muito processo. Qual que foi a segunda pergunta? Nossa penúltima apresentação, gostaria de chamar o pessoal do Millennium Bus. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou o Renato e eu vou apresentar o projeto Millennium Bus, mas antes eu quero fazer uma pergunta para a plateia. Quem aqui já usou ônibus público pelo menos uma vez na vida? Levanta a mão. Bom, esse
é 52 milhões de brasileiros usam todos os dias. E ônibus cheio é o principal índice de reclamações. Há um ano, eu e a minha equipe, a gente vem estudando a questão da mobilidade urbana no Brasil e a gente conseguiu identificar 4 problemas centrais. 2 relacionados ao passageiro e 2 à empresa de ônibus. O primeiro é que existem ônibus cheios e vazios indo para o mesmo local em horários similares. O segundo é que existem filas nos guichês na hora que eu vou comprar o bilhete. E se a cobrança é feita em dinheiro dentro do ônibus, gera ainda a insegurança do assalto. O terceiro é que as empresas de ônibus não têm uma previsibilidade de quantos passageiros tem naquele exato momento na sua linha. E o quarto é que existe uma desconfiança em relação à auditoria de catraca, ou seja, aproximadamente 12% de fuga do pagamento. A nossa proposta de valor é gerar conforto, segurança e um deslocamento rápido para o passageiro, e para a empresa de mobilidade urbana a gente quer proporcionar inteligência e otimização no seu serviço. A partir disso, a gente desenvolveu o projeto Millennium Bus, que é composto por um hardware, um aplicativo e um software. Esse é o nosso hardware, que é instalado em cada ônibus. Ele contém câmeras biométricas que fazem a contagem dos passageiros que entram e dos passageiros que saem. Então, a gente tem uma contagem assertiva de quantas pessoas tem no interior do veículo. A gente envia essa informação para o aplicativo do futuro usuário, então ele vai estar no ponto de ônibus, ele digita a linha que ele quer tomar, sabe quantas pessoas tem, então ele tem uma tomada de decisão, se ele pega aquele ônibus cheio ou espera o próximo que tem menos pessoas. Além disso, ele faz o carregamento no nosso aplicativo, que ele pode fazer o pagamento digital, passando no nosso hardware o QR Code que destrava a catraca. Com os dados do hardware, a gente alimenta o nosso software, que é estratégico para a inteligência da própria empresa saber quais ônibus têm mais pessoas ou não. No mundo, existem soluções para a mobilidade, e o diferencial do Millennium Bus é que a gente tem um hardware, o que possibilita ao passageiro saber a localização do ônibus, fazer o pagamento digital, saber se o ônibus está cheio ou não, né? E para a empresa, o dimensionamento da frota, a auditoria de catracas e a redução de custos. No Brasil, existe uma frota de 42 milhões de ônibus e mais de 60 grandes empresas atuam nesse mercado. O projeto, a gente vem fazendo várias parcerias bacanas, e uma delas é com a MTU, que é a maior empresa do Brasil de ônibus, onde a gente está testando essa solução oficialmente. Para vocês entenderem dados, a MTU que a gente está como parceiro, ela atende 133 cidades, o que envolve 28 milhões de habitantes, 900 ônibus, e o ano passado, mais de 618 milhões de passageiros foram transportados pela empresa. A gente estima que instalar os hardwares nos 900 ônibus geraria um custo de R$1.700.000, mas em relação ao período de um ano, traria uma redução de custo de R$3,4 milhões. O nosso modelo de negócio é oferecer o hardware e a auditoria a custo de fábrica, vamos dizer assim, e para que eles utilizem o software, e a gente tenha também a questão do pagamento digital. O software seria de R$50 a mensalidade por ônibus e a transação do pagamento digital de 3 centavos por passagem. Simulação na MTU seria com 18% dos passageiros utilizando o pagamento digital, o investimento seria de R$300.000 com a participação de 15% do investidor, o lucro líquido nesse primeiro ano seria de R$1,7 milhões. O break-even a gente está estimando que seja no 8º mês e o payback seja no 19º mês. Caso a gente ganhe a REC Brasil, a gente quer homologar o nosso hardware, porque homologando o hardware a gente implementa na MTU e a gente multiplica esse sistema. A gente é super multidisciplinar, divididos em 3 engenheiros apaixonados por tecnologia, inovação e mobilidade, e esse é o nosso ônibus, um dos ônibus em testes na MTU. E muito obrigado, pessoal. Convido o pessoal da equipe. Afinal, tive que correr, senão... Alô. Oi. Eu posso fazer uma pergunta? Vocês estão com alguns pilotos agora nos ônibus. Como é que está a parte de download e usabilidade do aplicativo? A gente, na verdade, tem uma linha de ônibus, a gente ainda não está disponibilizando para o usuário, vamos dizer, a gente está fazendo os nossos pré-testes, porque a gente começou instalando, na verdade, não câmeras, a gente colocou sensores e a gente foi testando, assim. Foi um aprendizado, na verdade. Hoje, o usuário lá, no ABC Paulista, onde passa o nosso ônibus, ele não é atendido, mas a gente foi aceito na FAPESP para fazer os testes reais, tipo, nessa primeira escala, assim. Na verdade, só respondendo um pouco a sua pergunta, a gente está em fase de processo piloto, ou seja, a gente está em testes, e no momento a gente ainda não disponibilizou a plataforma de um fato para todos os ônibus, porque a gente só tem alguns ônibus implantados nesse sistema hoje.
qualquer cadeia de valor, você quer que a camada que você está inserido não tenha nenhuma competição e a camada que você, acima ou abaixo de você, tenha muita competição. E no ônibus não é assim, né? É um monopólio quase que por definição. E, então, eventualmente, isso vai limitar muito o upside de vocês. Vocês já pensaram nisso? Sim, na verdade, a nossa maior barreira atualmente é homologar o sistema que a gente desenvolveu. A gente precisa de alguns certificados para que isso possa ser incluso no ônibus. Inclusive, essa é uma das maiores barreiras atualmente para um projeto que é incluso no ônibus, que precisa de uma série de certificados, uma série de testes, para que consiga ser aceito nessas empresas. E o nosso maior objetivo atualmente é conseguir esses certificados para conseguir escalar o nosso sistema e conseguir dar vazão ao nosso produto. Primeiro de tudo, parabéns. Acho que todo mundo que já esperou o ônibus ou pegou o ônibus num dia de chuva sabe o impacto que isso tem em qualidade de vida. Então, parabéns pela solução. Obrigado. Mas quando a gente fala de transporte, geralmente a gente tem que pensar em soluções multimodais, né? A Anitta comentou ontem que pega ônibus, trem, metrô. Como que vocês veem isso evoluindo ao longo do tempo para tentar fazer essa jornada do usuário inteira e conseguir suprir ele em todos os pontos que ele vai ter com o transporte público? É muito boa essa pergunta. Na verdade, se você parar para pensar, o nosso sistema que roda no ônibus ele pode ser aplicado em diversos lugares, como, por exemplo, metrôs e terminais de ônibus e metrôs também. Por exemplo, a gente poderia analisar a quantidade de pessoas presentes no terminal também, para conseguir prever a quantidade de ônibus que vai atender aquela quantidade de pessoas no terminal. E o pagamento digital, a gente desenvolveu uma plataforma que emite um bilhete único que pode ser utilizado em qualquer outra plataforma de pagamento, como, por exemplo, metrôs, como, por exemplo, ônibus. Então, a gente, sim, já pensou em integrações desses sistemas como um todo, e a gente também tem a aplicação de visualização de câmera para análise de pessoas que estão ali em tempo real, e isso pode ser aplicado em diversas outras aplicações. Só complementando, o setor de mobilidade urbana ele é muito fechado, assim, ele está pouco visando essa questão da inovação. A gente sente isso nos congressos que a gente apresenta. Então, por exemplo, a gente mostrando uma tecnologia inovadora, tipo, chama atenção, por exemplo, a gente está em ônibus, mas chama atenção, por exemplo, o pessoal do metrô, o pessoal de outras áreas, de outras cidades. Então, eles estão espertos nesse sentido, porque o número de usuários que usam o transporte público está caindo por conta do Uber, dos concorrentes. Então, se eles terem essa integração, eles realmente vão conseguir gerar valor para toda essa rede, porque, poxa, mesmo quem não usa ônibus vai ser prejudicado, porque vai estar um congestionamento gigante, cada um no seu carro. Então, é importantíssimo a gente ter essa integração. E a gente acha que a gente pode construir um pouquinho, pelo menos, para seguir essa história, vamos dizer. O setor de transporte público é um setor notoriamente difícil para entrar. Vocês estão já começando com o MTU. Vocês já conseguiram medir com outros possíveis usuários a propensão à aquisição desse sistema? Sim, a gente participou semana retrasada do Congresso Internacional de Mobilidade Urbana, inclusive estava o presidente da OITP, que é a Associação Internacional de Mobilidade Urbana, ele era de Bruxelas. E assim, é bacana que quando a gente apresenta o projeto para os players do mercado de mobilidade urbana, eles já vêm tipo já querendo comprar e a gente fala, a gente não tem ainda homologação, sabe? Tipo, é umas coisas assim bizarras, porque eles veem a questão da auditoria de catraca foi a coisa que mais chamou a atenção para a gente, porque é uma coisa bizarra, poxa, é uma dificuldade que eles têm. Então, a gente sente que é um mercado não só no Brasil, a gente apresentou na Suíça esse projeto e ele foi vencedor, então eles veem que realmente tem um impacto, sabe? É uma coisa que começou pequena, começou com uma ideia, começou com um problema de chuva na faculdade esperando, e eu peguei o ônibus cheio e veio o ônibus vazio, depois eu falei, e se eu soubesse, eu tinha pegado aquele ônibus e ia sentado com tranquilidade. Então, é isso. E só uma, dá para ver que o próximo ônibus está vazio com câmera no celular? Não, você sabe o número, mais ou menos, assim, sabe? Tipo, tem... Legal. Só para fechar, eu sei que está pressionado ali o tempo, mas vocês já pensaram sobre a ótica da audiência que vocês têm? Ou seja, no limite são 50 milhões. Tem poucos programas de televisão que têm audiência diária de 50 milhões. E vender publicidade, sim, a gente ganhar dinheiro por aí? Sim, total. A entrada nesse mercado é um... Quem vai baixar o aplicativo vai ser aquela pessoa que usa, aquela pessoa estilo Anitta, ela falou, tipo, é classe C, B, é um público que realmente gera mercado, gera publicidade. Então, a gente pensa assim, a gente tem outros planos, então, mais focados. Obrigado. E agora, para encerrar, last but not least, queria chamar o Daniel Tijopor.
Primeiramente, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar apresentando o Tijopor para vocês. Eu me chamo Daniel Peçanha e eu sou fundador da startup chamada Tijopor. A primeira grande problemática é que no Brasil, mais de 60% de todo o isopor utilizado ele tem um descarte inapropriado. Isso representa anualmente mais de 36 estádios de futebol completo com isopor. E o isopor no meio ambiente demora mais de 150 anos para começar a se deteriorar. A segunda grande problemática é que o tijolo tradicional cerâmico utilizado na construção civil, ele precisa anualmente, em média, de 2.500 km² de madeira, o que representa, em dimensões, uma área superior à cidade de São Paulo. Posteriormente, ele passa por um processo de queima, que, por consequência, emite grande quantidade de gases poluentes para a atmosfera. A nossa proposta de valor é contribuir com a preservação ambiental e com a sustentabilidade nas edificações, garantindo conforto, bem-estar e contribuindo com o meio ambiente. A solução para esse problemática é o tijopor, porque o tijopor é um material da construção civil inovador e sustentável, que passa por um processo de fabricação simples, tem como matéria-prima isopor de reuso, gesso, aditivos e água, resultando em um material inovador e sustentável. Nas nossas vantagens competitivas, quando comparado com o tijolo tradicional e a parede de drywall, o tijopor custa apenas R$ 25,00 por metro quadrado, o tijolo tradicional R$ 24,00 e a parede de drywall R$ 90,00, mais de 3 vezes quando comparado com o tijopor. O tijopor ele é um produto ecológico porque ele passa por um processo de fabricação simplificado, onde não ocorre a queima, e reutiliza do meio ambiente aquele isopor para compor a sua mistura como agregado. Quanto à massa, o tijopor possui apenas 70 quilos, enquanto o tijolo tradicional mais de 180, que representa quase 3 vezes quando comparado com o tijopor. Essa redução na massa acarreta no final da edificação uma redução de até 30% no custo final da obra, onde reduzirá a FCK de concreto, quantidade de aço utilizado e determinando o tipo de fundação utilizado na sua edificação. O tijopor ele pode ser utilizado em qualquer tipo de edificação e em todo lugar do Brasil. Nas regiões mais quentes, ele atua como um perfeito isolante térmico. E nas regiões mais frias, ele mantém o conforto térmico no interior das edificações. Isso acarreta uma redução de até 11% no gasto de energia dessas edificações. O tijopor, com a inserção do isopor no gesso, faz com que o tijopor seja um perfeito isolante acústico, mantendo a qualidade sonora no interior dos ambientes. O tijopor possui um ciclo sustentável que, no final da vida útil de todas as edificações que utilizam dele, cerca de 80% de todo o isopor e gesso utilizado retorna para o mercado. Quanto à fabricação, em número de dias, o tijopor está disponível para ser utilizado em apenas 3 dias, o tijolo tradicional cerca de 10 e a parede de drywall por média de 8 dias. No nosso modelo de negócios, temos 2 tipos de venda. A venda tradicional, que é para o atacadista e o varejista, custando R$ 28,00 por metro quadrado, e a venda diretamente para o consumidor, custando, em média, R$ 33,00 por metro quadrado. Na nossa projeção financeira, estimamos que, para o início de junho, nós temos uma produção média de 17 mil tijolos. E o nosso payback o nosso break-even é, em média, no mês de março de 2019, e no final de 2019, temos o objetivo de atingir 3 milhões de tijolos sendo fabricados, o que representa uma receita média de R$ 4,5 milhões. Contamos com as parcerias do governo, da sociedade, das cooperativas e associações para nos ajudar a intensificar o processo de retirada do isopor do meio ambiente e, juntamente, contribuir com os municípios a entrar em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma problemática no Brasil. E, juntamente com as empresas, iremos colocar pontos de coleta e fabricação de tijolos próximo a elas. E com a premiação da RAC Brasil, iremos investir na máquina para fabricar o tijopor, nas formas para molde do tijopor, e assim conseguir disponibilizar o produto em grande escala no Brasil. E também estamos abertos para investimento anjos e empresas. Obrigado. Parabéns. Como é que dá escala na matéria-prima? Como é que você vai conseguir ser quão grande? Pronto, assim. Atualmente, é cerca de 3 milhões e 600 quilos, isso de volume. Só que o isopor é muito leve.
Então, quanto à massa, ele é, em média, 360 milhões de litros. Essa produção, anualmente, ela dá para fabricar, em média, 900 milhões de tijolos. Só que a gente atua, como vou mostrar no slide. Não está voltando. Mas estimamos que, para o próximo ano, no final do próximo ano, nós atinjamos a quantidade de 3 milhões de tijolos. Então, isso representa um percentual muito baixo dessa quantidade de isopor que está no meio ambiente. Então, a disponibilidade que está agredindo o meio ambiente é muito grande e a gente está usando uma pequena parcela disso. Por que você acha que, de tantas opções existentes no mundo, continua sendo só essas duas opções, tijolo e drywall? Olha, porque, assim, por onde eu já morei, no Brasil, na Europa, os principais materiais que eles utilizam é esse. Na Europa, porque se trata principalmente de regiões muito frias, na maioria das vezes, né? Então, eles utilizam a parede de drywall, porque eles são perfeito isolante térmico, né? Só que eles têm um problema que é a questão da sonoridade. Ela causa uma acústica muito ruim no local. Então, apesar disso, ela tem um valor agregado considerável quando comparado ao nosso produto. Mas isso eu considero os dois principais como comparativo, porque eles são os mais utilizados no mundo. Mas e os outros produtos? Por que nenhum outro produto conseguiu adoção? Olha, Não existe. O tijolo tradicional, pelo fato de que ele possui um baixo custo e a matéria-prima é bastante abundante no meio ambiente. E a parede de drywall, por ela ter essa funcionalidade de ser composta por madeira e ser, de certa forma, isolante térmico. Agora, quanto aos demais, talvez seja por conta de custo, alguma coisa do tipo. Como é que você está no processo de certificação técnica, material estrutural? E, segundo ponto, se você fez teste com um pedreiro, o cara que vai montar lá, se tem alguma diferença do processo de manuseio da tecnologia construtiva? Boa pergunta. Quanto à resistência térmica, condutividade térmica, transferência de calor, todos esses testes já foram feitos. Inclusive, quanto à NBR 15.270, que rege toda a alvenaria de vedação vertical, a gente está de acordo com a NBR. Quanto aos pedreiros, uma coisa muito importante é que todo pedreiro passível de fazer edificação, que é muito tradicional no Brasil, que é a do tijolo tradicional, ele é passível de construir com tijopor, né? Então, isso é um dos benefícios que ele torna. E a formatação de construção é como o tijolo tradicional, com cimento CP3, né, e todos as argamassas e os aglomerantes. Daniel, se eu fizer um andar inteiro separando as salas do meu escritório com tijopor, o nome é ótimo, né? É um badá, isso na mão do Arnaldo Antunes vira música. Eu posso depois desfazer e reciclar o tijopor e fazer ele virar tijopor de novo, se eu precisar destruir? Um dado muito interessante que o isopor ele é 100% reciclável, e o gesso, no Brasil, ele tem uma reciclabilidade de cerca de 70%. Né? Então, os dois materiais unidos, você tem essa possibilidade. E a gente trabalha justamente nisso porque uma das maiores problemáticas hoje é que a construção civil ela é uma das maiores produtoras de resíduos sólidos. Né? Então, essa é uma das problemáticas muito grandes. Sua visão é ser um negócio de nicho ou escalar? Quantos produtores de tijolo tem no Brasil hoje? Você vai substituir quantos % deles? Olha, desse material ainda não tem, mas quanto à substituição, um dado da Associação de Cerâmica Vermelha do Brasil é, em média, 5.000 empresas atuando na fabricação de tijolos, né, que seriam as rolarias. Então, olha, esse percentual, para eles, assim, considerando um valor de mercado, não é tão significativo para, assim, digamos, uma concorrência direta para isso, porque até eles já estão no mercado há muito tempo. Mas a gente busca justamente isso, contribuir com a sustentabilidade, né, e, de certa forma, ir alcançando o mercado. Bom, acho que depois dessas apresentações, vocês estão com problema. Não sei se já acabaram de fazer as avaliações, mas eu queria pedir que fechassem e entregassem para alguém do time. O Pedro pode recolher. Eu queria também fazer um anúncio que
além da competição, a gente também quer transferir um pouco do conhecimento do que a gente está aprendendo, vendo todos esses projetos super interessantes pelo Brasil. O Gabriel Benarros, muitos de vocês aqui devem conhecer, não sei se ele está aqui dentro. Levanta a mão, está ali atrás. Queria que todo mundo desse um shout-out para ele, que ele está escrevendo um livro. Ele está colocando todas essas lições sobre empreender no Brasil, as dificuldades, como realmente hackear o sistema e fazer a coisa acontecer no Brasil. Então, quem quiser acessar já o primeiro capítulo está online, hackbrasil.com, mas hackbrasil com S. Então, vocês podem entrar lá, podem até se cadastrar para receber updates para os próximos livros. E agora eu queria chamar o Carlos. Pode vir aqui. Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos chegando ao fim da 4ª edição da Brasil Conference. E passa um filme na cabeça, não só meu, não apenas no do Ivo, mas de todo o time aqui. Foi um ano de muito trabalho, muita dor de cabeça, muito estresse, muita discussão, muito debate, mas de muito aprendizado e muito crescimento, com uma forma de criar uma maior conexão com o Brasil, sentir que mesmo daqui a gente pode ajudar um pouco o nosso país. Quando a gente vê painéis tão distintos, palestrantes tão distintos, e pessoas com ideologias, posicionamentos políticos, econômicos e sociais tão distintos, juntos, discutindo nessa forma harmônica e intelectualmente sofisticada, é que a gente tem certeza que o futuro do Brasil pode ser brilhante, e ele depende de pessoas como vocês, de pessoas como os nossos cidadãos brasileiros que estão lá batalhando e tentando superar todas as dificuldades para entregar um país que seja melhor para todos mesmo, né? No nosso caso, principalmente esse ano foi de muito trabalho, mas eu diria que principalmente a última semana. Se vocês circularem nos corredores e encontrarem pessoas de 17 a 38 anos com bastante olheira, pode ter certeza que é do time. Então, para dar um pouco de rosto a todo esse trabalho que foi feito e para materializar tudo que a Brasil Conference representou nesse último ano, eu queria chamar todo o time de voluntário, de organização, de hack, operações, conteúdo, para o palco, porque esse show é de vocês. Eu acho que agora vocês podem imaginar que organizar as reuniões gerais já foi uma forma de preparar para a Brasil Conference. Mas deixa eu ter a visão aqui também. Na verdade, aqui é uma grande família e a gente agradece muito a todos vocês, palestrantes, sponsors, todas as pessoas que vieram, os candidatos, jurados, pessoa que está aí atrás, pessoal que está aí atrás trabalhando duro. A gente não tem nada mais a fazer que não agradecer e pedir que as discussões aqui implementadas, que os debates aqui realizados, que eles não terminem agora, não terminem com a surpresa que a gente tem, mas que eles se perpetuem no futuro para que, de fato, a gente seja um Brasil muito melhor. E acho que alguém citou o Mário de Andrade agora há pouco, mas se ele estivesse aqui, talvez ele diria, como ele sempre disse, que brasileiros, chegou a hora de realizar o Brasil. Muito obrigado. Todo ano temos essa tradição de acabar de maneira forte para dar vontade a todos nós a voltarmos aqui ano que vem. Então, para continuarmos debatendo
dialogando, além desses 2 dias de conferência, e seguindo o nosso lema de ação que transforma, temos uma mensagem gravada especial para vocês. Esperamos que esta mensagem continue inspirando todos aqui presentes e nos assistindo online a impactarem e melhorarem o nosso Brasil. Vamos, então, para a mensagem gravada. Senhoras e senhores, Presidente Barack Obama. Oi. Hi, everybody. I wish I could be with you today, but I wanted to thank all of you, including Harvard, MIT, Jorge Paulo, and the Lehman Foundation, for the work that you've done to organize the Brazil conference. As President of the United States, I was proud of the work we did to build a stronger partnership between the U.S. and Brazil. As the 2 largest democracies in the Americas, with diverse populations, dynamic economies, we share many common interests and values, and I believe that by continuing to work together, we can achieve a lot more for our people at home and throughout the hemisphere. I was also proud to launch several initiatives focused on empowering young people to take the future into your own hands, including the Young Leaders of the Americas Initiative. And today, through the Obama Foundation, I'm continuing that work by training, connecting, and supporting young leaders in civil society, public service, and entrepreneurship. We're energized by the work we're doing. We're excited about the partnership we're building with organizations like the Lehman Foundation, and we want to help advance the kinds of efforts that all of you are leading today, raising awareness about Brazil and its opportunities, giving voice to more young people, like the young leaders I met in Sao Paulo last year, building bridges between young Americans and young Brazilians. That's the kind of work we want to lift up around the world. To all the young people there today, keep raising your voices after this conference. Stay in touch with each other. Trade good ideas. Continue the good work that you're doing, and don't give up. If you keep at it, if you keep pushing for more inclusive and prosperous societies, if you keep pushing for solutions to problems like inequality and climate change, if you keep making sure governments are more responsive and accountable to their citizens, especially their younger citizens, and that your governments are more effective, then I promise you'll see that you really do have the power to change the world for the better. So congratulations on all of your work. Brazil, the United States, and the entire world needs your ideas and needs your energy. And the Obama Foundation will be there to support you every step of the way. Thanks, everybody. Ivo, estão te procurando aqui no palco. Agora chegou a hora de saber quem... Espera do lado, se puderem. Antes de anunciar o prêmio do vencedor da Hack Brasil, a gente vai só para mais uma pequena surpresa de um dos nossos parceiros. Eu queria chamar aqui o Aluir, CEO da 78. Bem, acho que tem um videozinho aí para rolar, né? Existem cerca de 10 sextilhões de estrelas no universo. O agrupamento delas é chamado de constelação. Localizar uma constelação não é tão fácil como se imagina. É necessário que se tenha as coordenadas exatas. Por exemplo, a constelação de Unicórnio, localizada no hemisfério sul. Devido à sua composição de estrelas de brilho fraco, é difícil de ser encontrada. Para se ter sucesso, deve ser procurada entre as latitudes 78 norte e 78 sul. Na Terra também temos unicórnios, e calma, eu não me refiro aos seres míticos de um só chifre, mas refiro às empresas que rapidamente passam a valer $1 bilhão. São mais de 180 startups no mundo inteiro, criando oportunidades para diversos setores do mercado.
No Brasil, agora em 2018, nós tivemos os nossos 3 primeiros unicórnios formados. Isso aguça rapidamente o mercado, fazendo com que instituições voltadas para o empreendedorismo ou de olho na inovação, como aceleradoras, fundos de investimento, incubadoras e até mesmo grandes empresas buscando oportunidades de inovação, fiquem de olho nessas oportunidades que estão nascendo no mercado brasileiro. Assim como no céu, encontrar unicórnios aqui na Terra também é bem difícil. É preciso ter percepção, senso de oportunidade e resiliência. Todos os fundos e aceleradoras do mundo estão na caça voraz por essas empresas. Nesse contexto, a Compline, com apoio da Caixa Imóveis, criaram a 78, uma aceleradora que servirá como coordenadas para se localizar potenciais unicórnios. Localizada em Brasília, capital do Brasil, a 78 se torna uma referência para a aceleração corporativa. No seu programa de 6 meses de duração, além de infraestrutura, network, investimento e conteúdo, as startups que mais performarem se tornarão fornecedoras das empresas que compõem o Grupo Caixa Imóveis, podendo absorver até 10 milhões de reais em contratos ainda no primeiro ano. A seleção da primeira turma já está aberta no nosso site. Entre lá e confira qual a nossa tese de investimento. Caso se encaixe, faça a sua inscrição, tá bom? No dia 2 de julho, 40 startups de todo o mundo estarão desembarcando na capital do Brasil para passarem 6 meses de imersão em uma sede de mais de 1.000 metros quadrados e principalmente milhares de oportunidades de inovar dentro de grandes empresas. Venha mudar o mundo conosco. Siga as coordenadas. Bem, boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz, sou CEO da 78. Queria agradecer a organização pela oportunidade de estar aqui lançando esse projeto que a gente está pensando há um bom tempo já aqui no palco. Os últimos meses a gente esteve em Brasília conversando com alguns presidentes e diretores de grandes empresas privadas e principalmente empresas públicas, né, para entender um pouquinho as dificuldades das relações dessas empresas com as startups, com o ecossistema de uma forma geral. E uma das conclusões que a gente tirou é que essas empresas privadas, as públicas principalmente, são muito blindadas para conseguir absorver inovação, principalmente não pela falta de interesse em investir em startups, mas principalmente pela falta de ferramenta para transformar essas startups em fornecedores, né? Então, a gente conseguiu, junto com eles, criar uma ferramenta que unisse um programa de aceleração. Algumas delas já têm uma empresa de participações, né? Várias delas, na verdade, já têm. Então, a gente conseguiu unir no programa de aceleração a ferramenta de análise para investimento dessas empresas de participações, o programa de aceleração em si e uma forma de contratação sem licitação para essas inovações que são geradas dentro do programa. Então, é um programa com uma ferramenta extremamente inovadora e ele é muito focado no crescimento do piloto de atendimento a essas empresas com o capital, né, com aumento de capital durante o programa. Então, as empresas que entram nesse programa agora, elas já recebem investimento. Na primeira fase, elas têm uma bolsa de ajuda de custo para os empreendedores. Na segunda fase, já recebem R$100 mil. Quem passa para a última fase já recebe R$500 mil em investimento, mais até essas condições de contratos que podem chegar a 10 milhões no primeiro ano. Então, a gente está com esse primeiro programa da Caixa Imóveis, com um grupo de empresas da Caixa Imóveis, não se restringe só ao mercado imobiliário, mas são vários outros setores. E a gente deve lançar o edital agora esse mês, para começar já em julho, né? Então, eu queria convidar vocês para poder conhecer, entrar no site e se candidatar. E o Daniel, sócio aqui da 78, o que aconteceu? O que é esse troféu aí, Daniel? O que você resolveu com isso? Boa noite a todos, sou Daniel Mendonça, sou sócio aí da Compline, da Caixa Imóveis, né? Que a gente está fazendo esse programa aí de aceleração em julho. O que aconteceu, Aloy, é que tiveram muitas ideias boas hoje, né? Então a gente não conseguiu segurar até julho e queria convocar a primeira startup selecionada para o programa de aceleração Compline Caixa Imóveis. E qual startup que é essa aí? A startup é a Cromai, agrícola. Parabéns. Obrigado, pessoal.
Eu queria pedir para o pessoal da Acrobyne ficar aqui. Queria convidar todas as outras equipes, todos os integrantes para subirem aqui ao palco, porque agora chegou o momento de anunciar quem que é o grande vencedor da Hack Brasil 2018. Bom, antes disso, a gente precisa agradecer nossos patrocinadores, porque sem eles nada disso teria acontecido. Esse ano a gente contou com o apoio da Accenture, da Ernst Young, B2W, Fredo Advogados, Monax, Shift Capital, Vtex, Canary e Griauli. Bom, eu acho que foi um pouco difícil essa decisão, mas a gente queria anunciar aqui o vencedor da Hack Brasil 2018, Millennium Bus. Obrigado pela presença de todos. Nos vemos em 2019.